Noite à nossa audiência. Bom, eu acho que o importante a gente olhar é a quantidade de militares que já é réu, né, agora nesses processos. Nessas 3 ações penais, a gente viu ali o destaque da Elo, que existem 21 réus já. Desses 21 réus, 13 são militares. De alta patente, de baixa patente, na reserva, na ativa, não importa, são 13 militares que estão sendo processados no STF. Esse número vai aumentar a partir do dia 20, porque tem lá um núcleo todo recheado de militares com 12 acusados, dos quais 11 são militares que também devem ser transformados em réus. Então isso é uma coisa absolutamente inédita dentro do STF, também no judiciário como um modo geral, né? Terem tantos militares nos bancos dos réus, assim, em tão pouco tempo e de forma tão alinhada, né? Ali todos comprometidos com o cometimento dos mesmos crimes, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E é importante dizer que, no caso, diferente do caso dos civis, no caso dos militares, se eles são condenados agora a uma pena superior a 12 anos, esse processo pode parar lá no Superior Tribunal Militar e eles podem perder os cargos e as patentes. Ou seja, eles seriam condenados judicialmente e também seriam, de certa forma, expulsos das Forças Armadas. Então, esse tipo de procedimento contra militares, assim, em tão larga escala e ali no STF, é totalmente inédito no sistema judicial brasileiro e é importante a gente focar nessas pessoas e ver como o STF vai tratar esses militares que foram acusados também de participarem dessa trama golpista. A gente pega, né, até há pouco tempo, né, Carol, você tinha no Brasil, assim, no imaginário, e um pouco contaminava também a imprensa esse tipo de comentário, havia, assim, um folclore que não se prende general no Brasil. Intocável. Não, isso intocável. O Brasil vai incendiar. Junto ao bolsonarismo com os militares, tomam conta do Brasil. Você tem o general Braga Neto, candidato a vice-presidente do Bolsonaro, na chapa do Bolsonaro, preso desde dezembro. Uhum. E tudo continuou funcionando, não houve nada irregular que lutasse contra isso. Então, isso é o grande ganho desse processo todo, né? E mais que isso, né, Chico, demonstra 2 coisas fundamentais. Primeiro, que há uma certa estabilidade nas instituições. Assim, a gente sabe que as instituições têm seus problemas no Brasil, a democracia brasileira é muito imperfeita, sobretudo no que diz respeito à desigualdade social, à garantia dos serviços públicos, etc. Mas Bolsonaro queria fechar as universidades, não conseguiu fechar. Paulo Guedes queria acabar com o sistema de pensões no Brasil, de aposentadorias, não conseguiu acabar. Vários ministros tentaram destruir o SUS, não conseguiram, né? E tentaram dar um golpe e agora estão sendo punidos. Isso mostra que não é tão bagunçado assim. As instituições brasileiras não são tão frágeis quanto se imaginava. E a segunda coisa, né? Desceu pro play, tem que aprender a brincar. Quando o militar sai do quartel e entra para o mundo da política, como esses caras fizeram, do jeito que fizeram, mais de 8 mil militares que ocuparam cargos de confiança no executivo, você tem que saber que você está jogando o jogo dos civis e que se você não jogar o jogo da forma minimamente combinada, pode ter sim punição, pode ter, a justiça vai pesar sobre você. Então é outro excelente recado que o Supremo está dando para os militares. Vocês querem participar da vida pública? Enquanto não se aprova a lei que está na Câmara, projeto de lei que está na Câmara, que proíbe militares da ativa de concorrerem ou de ocuparem cargos, enquanto não se aprova essa lei, saibam, se vocês saírem do quartel para vir para a vida pública, para vir para a política, saibam que tem que andar na linha, senão os civis vão julgar vocês como se civis fossem. Isso é super importante, viu? É isso, né, Carol? Bem-vindo ao mundo dos civis, né? Exatamente, é interessante porque quebra um paradigma também. A gente sabe que os militares que cometeram crimes durante o período da ditadura militar não foram presos por força da lei da anistia. E lá no próprio Supremo Tribunal Federal existem vários processos que estão aguardando julgamento justamente para derrubar essa validade da lei da anistia no que concerne aos crimes cometidos aos militares, para eles poderem ser
punidos pelos crimes que cometeram. Inclusive, o Brasil já foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque não cumpriu essa parte, diz que a anistia não pode perdoar crimes que continuam ocorrendo, as pessoas que são desaparecidas políticas e que os corpos não apareceram até hoje, esses crimes continuam sendo praticados, né, porque os corpos não foram localizados e, portanto, os militares não poderiam ser anistiados por esse tipo de crime. Isso, eu imagino que depois desse strike, né, contra os militares, pelo menos agora da denúncia, e depois provavelmente nas punições que devem ser aplicadas ao fim do julgamento dessas ações penais, eu imagino que o próximo desafio do STF seja justamente olhar para essas questões da anistia e, claro, tentar modificar o entendimento de modo que esses crimes não fiquem impunes para toda a eternidade. E olha só, gente, durante a sessão da manhã, o ministro Alexandre de Moraes afastou todas as preliminares apresentadas pelas defesas, destacando que muitos pontos já haviam sido analisados pela Corte, tanto no julgamento do Núcleo 1 quanto do Núcleo 2. Ele também aproveitou para afastar especulações sobre uma possível rixa entre ele e o ministro Luiz Fux, que defende aí a redução das penas dos condenados de 8 de janeiro. Mas este foi um momento de bom humor do julgamento. Vamos ver. Reitero novamente que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em mais de 1.400 recebimentos de denúncia que todos os casos relativos a dia 8 de janeiro são de competência do Supremo Tribunal Federal. Turma aqui, presidente, relembrando que há uma única divergência do ministro Luiz Fux, que passo a palavra. Mas eu pedi a palavra porque nessa parte eu divergi. E a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou, que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. Fux vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão o ministro Fux, alguns por falta de notícia, iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. Obviamente, o ministro Alexandre não foi o ministro Fux que causou essa lesão a Vossa Excelência, porque sabemos que se fosse ele seria muito mais grave, porque ele é faixa coral, nono dan, Master Plus e Jiu-Jitsu, e Vossa Excelência é apenas o iniciante nessa arte. Então, é claro que não foi ele que fez esse dano. E, portanto, o ministro Fux, transitado em julgado, Vossa Excelência não é responsável por esse fato. Importante pontuar também, né? Porque a extrema-direita já fala que o Fux é um aliado, assim. Então, sim, é importante também utilizar esse momento para esclarecer certos pontos, né? É a tal da desinformação que nós estamos falando. Não, foi feito de forma bem-humorada e tal, ali no gracejo dos ministros, mas respondeu a uma boa história, que começou-se a tomar o Fux como de uma posição contrária a qualquer decisão do Alexandre de Moraes e dando a entender que daqui por diante seria essa a pisada, seria essa marca, a tendência do Fux. Ele corta essa história. Corta essa história. Mas... Não é, Carol? Desculpa, eu te cortei junto com ele. Não. A bola é sua. Então, o que eu tenho visto assim, é que muitas vezes as pessoas que não acompanham as sessões do STF com alguma frequência, veem algum dissenso entre dois ministros e tomam isso por briga, como se eles fossem inimigos, como se eles estivessem em campos opostos. É bom a gente ressaltar que o ministro Fux, ele votou também pela abertura
das ações penais e nos processos que já estão em julgamento final votou pela condenação. O dissenso de Fux tem sido, claro, ali no calibre da pena, né? Ele está calibrando bem mais abaixo o patamar do que sugere o relator, ministro Alexandre de Moraes, e também a maioria do plenário ali da primeira turma. Então, de alguma forma, ele é sim um contraponto a Alexandre de Moraes, mas daí a dizer que eles brigaram, que ficou um climão, que eles não se falam mais, isso não existe. A gente vê no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes tem até briga, assim, bate-boca no plenário, e aí corta para o cafezinho, está todo mundo bem, todo mundo se abraçando. Então, uma coisa é o que acontece ali dentro do plenário, outra coisa é a relação de proximidade e também uma relação de cordialidade que eles têm ali dentro do Supremo Tribunal Federal quando acaba a sessão, quando apagam as câmeras. É interessante, né, a gente entender que são interpretações, né, do livro que é a nossa Constituição, do grande livro, né, que nos guia. E até aí, tudo bem, agora virar uma rixa, já falar que cada um está de um lado, enfim. Não, e o Fux, hora nenhuma, ele vai contra a tese do golpe. A tese geral do golpismo, a tentativa de golpe, em momento algum ele insinua isso. É, como a Carol falou, é no tamanho das penas. Na dose ali de cada pena, principalmente naquele caso que virou emblemático da Débora, que é a mulher do batom. Ficou conhecida vulgarmente como a mulher do batom. Agora, nada se compara com o clima que o STF vivia 2, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, aí no finalzinho da Lava Jato ainda, entre Barroso e Gilmar Mendes, por exemplo, né, troca de... Eram grosserias mesmo, né? Claras, né? Claro, Barroso dizendo que olhava para o Gilmar Mendes e só faltava dizer que sentia nojo do Gilmar Mendes, que era uma coisa realmente muito, muito forte ali, como eles estavam. E antes também, ainda quando Joaquim Barbosa fazia parte do Supremo, né? O Aires Brito, o Celso de Mello, o Chico vai lembrar também que também teve embates duríssimos, né? Entre esses ministros. O clima é totalmente diferente, né? E o Fux, me parece, que é um ministro que se preocupa muito com a opinião pública, né? Que está, digamos assim, numa posição sempre média. Acho que isso justifica um pouco também, deve ter sofrido pressões. É um sujeito com muito, digamos assim, o mais midiático, talvez, dos ministros fora do Supremo, né? Dentro do Supremo há outros que gostam de aparecer mais do que ele, a começar pelo presidente Barroso, mas ele tá no jiu-jitsu, ele toca guitarra, ele voa de asa delta, ele faz procedimento, ele é um sujeito que tem uma vaidade particular, então, obviamente, também se deixa pressionar por outros atores, né? Não estou dizendo com isso que ele está fazendo o jogo do bolsonarismo ou coisa que o valha, mas a pressão, esses sujeitos, eles vivem, né, em espaços onde a pressão rola solta, né? Talvez não tenha a mesma fibra de um Alexandre de Moraes para sustentar essas pressões, mas nada que faça com que ele se torne, por exemplo, alguém identificado com o bolsonarismo, como é o André Mendonça ou o Nunes Marques, por exemplo, que foram indicados pelo Bolsonaro e que, em geral, costumam votar mais alinhados com as posições da extrema-direita, né? Isso, Juliana, eu acho interessante isso que você ponderou sobre a Lava Jato. Na época da Lava Jato dividiu o Supremo Tribunal Federal. Existia a ala lavajatista, existia a ala mais garantista, que não concordava com todas as decisões que Sérgio Moro tomava lá no Paraná, e aí isso acirrou demais os ânimos entre os ministros do Supremo. Nessa questão sobre a tentativa de golpe, estão absolutamente todos os ministros do Supremo unidos no sentido de que realmente houve uma tentativa ali de golpe de Estado. Inclusive, ministro André Mendonça, ministro Cássio Nunes Marques, embora calibrem isso também em um patamar menor, eles já condenaram vários réus até aqui, né, quando os julgamentos eram no plenário e não na turma. Agora que está na primeira turma, os dois não fazem parte porque eles estão na segunda turma. Então, é totalmente diferente. Nesse caso da tentativa de golpe, existe ali um espírito de corpo no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que todos eles se sentiram atacados, porque foi um ataque não só à democracia, mas também à instituição Supremo Tribunal Federal, a qual eles pertencem. No caso da Lava Jato, existia, sim, essa divergência. A gente viu aquele bate-boca histórico entre Barroso e Gilmar Mendes dentro do plenário do STF.
Então, assim, é outro clima, outra situação. Hoje não existe acirramento nesse ponto dentro do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu na Lava Jato, como a gente viu no Mensalão, como a gente viu em tantas outras crises que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, Carol, só para se pudesse comentar também, acho que é importante para a nossa audiência, bom, o Nunes Marques e Anderson Torres é bom. Eu troquei os ministros. Talvez o Bolsonaro gostaria que fosse o Anderson Torres, né? Mas o nosso outro ministro, que foi ministro da Justiça também, hoje ministro do Supremo, que em geral votam com o bolsonarismo, votaram para condenar pessoas que estiveram envolvidas na quebradeira, né, que tiveram ali, de alguma forma, envolvidos em atos mais objetivos. Há alguma discussão, se houve, você que acompanha muito o Supremo, se houve aí nos corredores, como é que eles votarão quando o caso for envolvendo o Bolsonaro, porque haverá certamente temas que vão ser julgados pelo plenário, se não a própria condenação em si, isso pode ser julgado já na primeira turma, mas o plenário vai analisar recursos, vai analisar, né, certamente instrumentos de defesa vão chegar na mesa do Nunes Marques, né? Como é que vai reagir os ministros indicados pelo Bolsonaro? E do André Mendonça. E do André Mendonça. Eu falei Anderson Torres, mas estava tentando lembrar do André Mendonça. Então, o que acontece hoje é que o caso ainda está na primeira turma. Se houverem embargos de declaração, que são os primeiros recursos aos quais os réus terão direito em caso de condenação, esses recursos também são julgados na primeira turma. O que pode ir para plenário, por exemplo, agora eles estão tentando calibrar essa pena lá no Congresso Nacional, diminuir a pena que está prevista em lei. E aí, nesse caso, se for aberta uma revisão criminal no STF para julgar novamente esses réus, daí essa revisão criminal, o foro dela é no plenário e não é na turma. E aí, no caso de entrar no plenário, aí sim, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eles participam, bem como todos os 11 ministros vão participar dessa eventual revisão criminal, se ela de fato houver. Daí, não sei, minha bola de cristal não está funcionando. Isso tudo precisa uma grande surpresa, porque até aqui eles condenaram só os executores. Eles não tiveram a chance ainda de julgar nenhum processo contra as pessoas que planejaram o golpe de Estado. Mas eu desconfio, pelo perfil deles e também pelo que eles têm dito até aqui nos outros julgamentos, é que o tratamento que seria dado aos planejadores seria totalmente diferente. Eles abrandariam muito mais em relação a esses executores dessa tentativa de golpe no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Muito bem. Agora, voltando aqui ao dia de hoje, ao julgamento do Núcleo 4, no período da tarde, o terceiro a ter a denúncia detalhada por Alexandre de Moraes foi Carlos César Moredson, que foi presidente do Instituto Voto Legal. Xandão destacou que ele sabia que as acusações contra as urnas eletrônicas eram falsas. Vamos ver. Os elementos de prova, portanto, demonstram que o denunciado, Carlos César Rocha, tinha conhecimento que as alegadas fraudes nas urnas eletrônicas eram inverídicas, porque todos aqueles técnicos e a empresa subcontratada por ele mesmo demonstram que não havia nada. E, mesmo assim, insistiu na feitura de um laudo falso que acabou ensejando a propositura da representação. Aqui eu junto a declaração, ou, na verdade, um WhatsApp, em que Carlos Rocha diz: o trabalho de fiscalização no PL termina em dezembro e está em andamento. Os relatórios da fase final, anteriores com versão final, foram entregues ao PL e ao TSE. Ainda não foi divulgada qualquer versão final, temas e estudos, a versão publicada é obsoleta e não está assinada por ninguém. Porque antes de assinar ainda vazaram para o site antagonista um laudo dizendo que seria fraudado essas urnas modelo, aqueles 5 modelos seriam fraudadas, vazaram esse laudo, ninguém assinou, só depois assinaram e juntaram. Pois é, ele disse que ele tinha conhecimento que as urnas eram fraudadas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não entende porque quem contratou o Carlos sequer foi enrolado aqui nesse processo, né, Carol? Sim, foi o Valdemar Costa Neto, não foi isso? Que sim. Era o contato dele, né, a contratação, que era o presidente do PL, que, aliás,
foi condenado também no Mensalão, esteve ali na Lava Jato e agora no golpe, né? Assim, nas 3 situações ele estava presente, só que não foi alvo da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Não dá para entender, né? É bem complicado. E ali a gente viu, nesse núcleo, como foi formada, né, toda a gênese dessas fake news, no sentido de descredibilizar a urna eletrônica. As próprias pessoas que estavam dissipando essas notícias, elas mesmas sabiam que eram notícias falsas. Então, comprova-se aí, pelo menos, a má-fé, né, pelo menos o dolo, aquela intenção de descumprir a lei, né? Não foi uma coisa por acaso, foi uma intenção, né? Foi intencional o descumprimento da legislação e também a disseminação de fake news. E assim, é muito ruim para eles a situação, porque a gente vê que na época quem era o presidente do TSE era Alexandre de Moraes, hoje quem é presidente do TSE é Carmen Lúcia, os dois fazem parte da primeira turma, os dois vão julgar esse réu, né? Então, assim, não é nem difícil saber qual que vai ser o final dele ali na primeira turma. Dirigentes partidários ou jornalistas experientes como Chico, Roberta, sabem que sempre tem alguém disposto a inventar alguma mentira em eleição. Em geral, algum instituto de pesquisa meio vagabundo, que o candidato vai lá e paga um dinheiro extra para ele mexer nas amostras e assim mostrar que ele está na frente, quando na verdade ele está em segundo, terceiro lugar, né? Ou coisas mais criminosas do que essa ainda, como difusão de mentiras em jornais, com algum tipo de manipulação produzida por empresários da imprensa. A gente já viu tudo isso em eleição. Agora surge o Instituto Voto Legal, é um outro tipo de crime eleitoral, de mercenário comprado, já que nós falamos antes dos mercenários de fora do Brasil, que estavam difundindo mentiras para serem reaproveitadas pelos políticos bolsonaristas aqui na eleição. Agora nós estamos falando de um mercenário que seguramente recebeu para isso, né, para sair com um laudo falso, questionando a inviolabilidade, né, digamos assim, das urnas eletrônicas. Seguramente, Valdemar já fez isso em muitas campanhas eleitorais, já manipulou informação, já contratou o pesquiseiro fake que divulgava pesquisa falsa para beneficiar o candidato A, o candidato B, já molhou a mão de gente para falar impropérios na imprensa e agora aderiu a um novo método, né, que é o método do laudo falso para questionar resultado ilegal. Realmente o Valdemar é um Highlander, né, um imortal dos trambiques da política brasileira, né? Highlander. Tá aí inteirinho. Não, e acaba revelando a rede inteira. A gente falou de alguns meios de comunicação que faziam parte, não sei se de maneira organizada, voluntária ou não, não se sabe, mas acaba revelando na voz do próprio Xandão o antagonista como, né, o meio de comunicação que recebe esse laudo e faz, como disse o próprio Xandão, a lavagem da fake news. Você transforma numa suposta notícia verdadeira e publica. Ou seja, você dá uma cara de uma notícia de verdade a uma fake news que foi toda trabalhada. Teve o contrato da empresa Voto Legal, a construção de um laudo falso, aí vem o meio de comunicação e pá, legitima. E não foi só o antagonista, a gente sabe que teve Jovem Pan, Revista Oeste, e outros. Que seguiram nessa linha, né? Olha só, falando em seguiram nesta linha de aceitar a denúncia da PGR, o Xandão detalhou as denúncias contra outros acusados, contra o Giancarlo Gomes Rodrigues, contra o Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, e também contra Marcelo Bornevet, que é policial federal. E aí, sobre o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, Alexandre de Moraes destacou o uso de palavrões pelos golpistas e falou de rataria. Vamos dar uma olhadinha. O denunciado Reginaldo Vieira de Abreu disse que de preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião, petit comitê. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU, aí não pode, tem esse pessoal, né? Esse pessoal, acima da linha da ética, não pode estar nessa reunião. Então, quem está
tem ética não podia estar nessa reunião. Era a linha de corte da reunião. Esse pessoal acima da linha de ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité, pô. Tem que ser a rataria. Ele e a rataria. Com o comandante do exército. Mas petit comité. Essa galera não pode estar aí. Daí vem um novo palavrão, deve ser uma linguagem cifrada da organização criminosa que a Polícia Federal não conseguiu descobrir, porque a quantidade de palavrões deve ser igual o código Morse, que cada coisinha significa alguma coisa, mas nós vamos decifrar ainda comparando todos os núcleos durante a ação penal, a rataria, ele a rataria. Aí tem que debater o que pode ser feito. Diga, ministro Flávio. Não se contenha. Não, era uma dúvida para o Ministério Público. Por que não houve imputação de crime ambiental por conta da rataria? Há a possibilidade de emendar-se o Libelli. Eles estão muito engraçadinhos, né, Carol? É impressionante como o clima tá bom nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Até a rataria gerou piada entre eles, né? Flávio Dino é afiado, né? Manda a bola para ele, ele corta na hora. Então, assim, ele já era assim no Executivo, já era assim no Legislativo, agora no Judiciário mantém essa mesma característica de ter sempre uma respostinha bem-humorada ali na ponta da língua, né? Interessante sobre esse destaque que o ministro Alexandre fez sobre o uso de palavrão. Calma, gente, ainda não criminalizaram o uso de palavrão, mas tem sido um comportamento que a gente observa, né, nessas investigações todas, muito recorrente ao bolsonarismo. Teve até aquela reunião ministerial famosa, né, da época do governo Bolsonaro, que vazou o áudio, também era uma grande proliferação de palavrões. Agora, o que o Alexandre de Moraes ressaltou ali, que podem não ser só palavrões, pode ser algum tipo de mensagem cifrada ali da suposta organização criminosa, que terá que ser desvendada, né, ao longo da ação penal. É bom a gente sempre se lembrar que agora esse julgamento é de abertura de ação penal. A partir da ação penal aberta, vão ser investigados esses fatos, essas denúncias todas da PGR precisam ser comprovadas e essas pessoas só vão ser condenadas ao fim do processo se houver comprovação das acusações feitas pelo Ministério Público. E aí chegou a vez de Flávio Dino votar e aceitar a denúncia. Vamos ver um trechinho. Imaginar que fake news se cuida de uma brincadeira de amigos, ou se cuida de um desabafo, ou se cuida de um mero ato, como eu já vi em outros casos, em que a pessoa diz assim, não, eu achei interessante a notícia e resolvi passar adiante. Ocorre que, dependendo do que é esta notícia, essa mera curiosidade, ou esse, entre aspas e muitas aspas, esporte, pode conduzir a desastres. Desastres de difícil ou de impossível reparação. E é isso, né, Carol? Fake news conduz a desastres, porque, na verdade, este é o fim, né? Importantíssimo esse recado do ministro Flávio Dino e também da primeira turma, né, como um todo, ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque a partir do momento que eles recebem na unanimidade essa denúncia da PGR e abre ação penal contra essas pessoas pela fábrica de fake news que eles de fato montaram ali de acordo com o que aparece na peça da Procuradoria-Geral da República, isso é uma resposta muito grave do Supremo Tribunal Federal a esse tipo de prática. Antes, a gente via esse tipo de recado apenas no Tribunal Superior Eleitoral em época de campanha, de que a fake news não passará, que vai ser punida e que não vai ser admitida no sistema jurídico brasileiro. Agora, a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal enfatizar essa mesma mensagem de forma bastante dura ao abrir essa ação penal e lá no fim das investigações provavelmente vai condenar todos esses réus por esses crimes horrorosos. Não é só mandar uma notícia falsa. Muitas vezes você olha no telefone uma notícia que é justamente o que você gostaria que fosse notícia, mas não necessariamente é verdade. Replicar as coisas sem checar antes a veracidade
pode sim ser uma prática criminosa e o STF está dizendo isso para a gente com todas as letras. É interessante, Esse né? é o grande precedente, talvez, né? Quer dizer, claro que ter generais no banco dos réus é um precedente fundamental. Utilizar pela primeira vez a lei que protege o Estado Democrático de Direito de ameaças golpistas é outro precedente fundamental. Agora, isso que a Carol está falando é importantíssimo. Enquanto nós não temos uma regulamentação mais clara para as plataformas digitais, para que elas sejam obrigadas a coibir discursos de ódio, práticas de desinformação. Crimes da né? vida real, né? E crimes da vida real, inclusive, né? Porque virtual. Você pode estar, por exemplo, ali criminosos combinando um assalto a banco no WhatsApp e com toda a privacidade que o WhatsApp tem que assegurar para os seus usuários, esse é o tipo de coisa que pode ser, de alguma forma, coibida, não com controle de conteúdo, né? Mas a partir de triangulações, Então, assim, é muito importante que o Supremo está fazendo aqui, quer dizer, olha, a partir de agora, quem entrar nessa dinâmica de achar que não tem lei no Brasil, que pode falar o que quiser, que pode escrever o que quiser, que pode atacar quem quiser. E a gente mencionava a Câmara dos Deputados hoje, né? O que o Gilvan Federal, que foi suspenso liminarmente, vamos dizer assim, cautelarmente por 6 meses, fez? Ele não deu um soco num colega, ele não foi pego com dinheiro na cueca, ele não comprou a sua eleição. O que ele fez? Ele desferiu discursos de ódio, de intolerância, de misoginia contra deputadas e deputados dentro da Câmara. E essa é mais uma resposta. Parece haver, Carol, uma resposta coordenada aí das instituições para botar um pouco de ordem nessa bagunça que a extrema-direita está tentando transformar o país, né? Sim, aí a última tacada dessa ação coordenada seria o julgamento das ações que estão aguardando lá no Supremo Tribunal Federal, que devem regulamentar as redes sociais e as plataformas do Brasil. Exatamente isso que o Juliano estava falando. Não é tirar do ar uma notícia falsa, uma mensagem de ódio, depois que o judiciário determina isso, mas é a própria plataforma, a própria rede social ter mecanismos para monitorar esse tipo de replicação de mensagem dentro, né, da própria plataforma e retirar isso do ar antes que o caso precise ser judicializado, porque aí fica difícil, né? Se a gente entra com uma ação, espera a decisão do juiz, o juiz dá a decisão, às vezes um dia inteiro com aquela notícia falsa ali ou aquela mensagem de ódio, o crime já foi cometido há muito tempo e a plataforma fingiu que não viu nada. Então é justamente essa responsabilização que precisa ser de alguma forma disciplinada no Brasil, seja pelo Supremo, Legislativo, Executivo, mas pelo que a gente está vendo no cenário hoje, isso deve ser feito mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, Carol Brígido, obrigada, viu, por participar do N2 conosco e até breve.